Shalom, shalom, salam aurap, shalom Adonai, shalom Ademará, shalom Ademorió, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus no deserto. O Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh, ele não tentou Jesus, ele apenas conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado por Hassatan, ou que é o Katsu, ou A que é o Katsa no aramaico, que é o acusador, o tentador, o diabo. Nós entendemos que quando Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, ele como homem se fragilizou. Mas ele como Deus, ele, na questão espiritual, ele estava forte. Vale ressaltar que antes da tentação no deserto, ele havia descido o Tabor com Pedro, Tiago e João, Kefa, Jacob, Yohanan, e ele ouviu a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir." Então, ele tinha ciência que ele é o Filho de Deus. Só que Satanás, ele gosta de confundir. Lembra lá no jardim como foi que ele fez com Adão, com Eva? Ele chegou em Eva. Por que Eva? Porque quem ouviu a ordem direta de Deus foi Adão. Então, daria mais trabalho para Satanás tentar Adão. E seria mais prático tentar Eva, que ouviu já de terceiros, né? Digamos assim, ela ouviu de Adão e não de Deus diretamente. Então ele lança meias verdades, lembrando que uma meia verdade não é uma verdade. Ele usa meia verdade para induzir Eva ao erro e, por conseguinte, depois Adão caiu. E interessante que o homem estava no jardim, estava num lugar bom, no Gan Eden, no jardim do Éden, num lugar de delícias, um lugar onde ele não tinha que trabalhar, onde tudo ia bem. E foi só uma tentação, o ser humano caiu. Jesus estava no deserto, passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Enfrentou a tentação ali do inimigo só como homem, sem usar os seus poderes de Deus para se proteger da tentação. Porque para nossa salvação ser legítima, e o nosso exemplo de vitória sobre o pecado ser legítimo, ele teve que enfrentar Satanás como um homem. Então, foram 3 tentações. Foi um ataque à tricotomia humana, ao corpo, à alma e ao espírito. E foi um ataque nas 3 áreas que o homem está sujeito a cair: prazer, poder e fama. E Jesus venceu os 3 ataques no deserto. Não era no jardim, era no Midbar, no deserto. Mas vamos ver a conversa do mestre com o coisa ruim, o que foi que eles conversaram. Mateus 4 e Lucas 4 tem o texto, quem quiser ler para acompanhar e entender melhor. Na Bíblia aramaica, o que foi que Satanás disse ao mestre? Ele disse: "Embre ant dialogo emar de wolei kipe eu larmo", que traduzido é: se você é o Filho de Deus, diga a essas pedras que se tornem pães. Olha só, se você é o Filho de Deus. No grego, esse "se você é o Filho de Deus", ele pode ser entendido no texto original como "já que você é o Filho de Deus". Isso não vai mudar muita coisa. Vamos para a tradução hebraica Brit Hadashah. "Bem Elohim atah", se você é o Filho de Deus. "Tisve sheharabenim haile yehu lelehem", ordene que essas pedras se transformem em pães. Observa aí o inimigo no seu primeiro ataque contra o nosso mestre no deserto, que foi um ataque ao corpo, a parte material, física da tricotomia humana. Geralmente o corpo está inclinado para as coisas terrenas, como comida, sexo e outras que satisfazem desejos carnais. O primeiro ataque foi na área do prazer. Satanás usou as mesmas técnicas que fizeram Adão e sua esposa caírem no jardim. Usou os sentidos da visão e da audição. Interessante que quando ele foi tentar Eva, ele usou mais a audição. O homem foi mais a visão. E Jesus, ele usa os 2. O bicho é sujo. Mas quando ele disse isso,
Glória a Deus. Jesus responde, né? Em aramaico ele diz: Ketiv delo wo belarmo balhu hoye bar nocho ele becul melo de novko men pume da loho, que traduzido é: está escrito, não só de pão viverá o filho do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na tradução hebraica, Jesus disse: Ketuv, está escrito, Loal halehen levador Yehi ha-radam que ao kol motza bi Adonai. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só que Jesus usa a espada da palavra, a armadura de Deus, né? A espada, para atacar Satanás. Ele se defende com sua fé, crendo que não precisava transformar em pão para mostrar coisa alguma para o inimigo. Ele resistiu o diabo com a palavra e lá atacou. Então Satanás tentou Jesus aí na área do prazer e viu que não deu certo. Aí ele disse, o inimigo pensou, né? Mas o homem, quando ele não cai no prazer, ele cai na fama. E ele tenta de novo contra o mestre. Olha o que ele diz, de acordo com a tradução aramaica, Peshita. Imbre ante de aloho, se tu és o Filho de Deus. Isti na shok letart que ti get dal malakawi nepaket like al ida ihum naskelunyo delo tekel, mais ou menos isso, que traduzido é: se você é o Filho de Deus, lance a si mesmo abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, em suas mãos o sustentarão, para que não tropece o seu pé em alguma pedra. Olha como o bicho é sujo. Na tradução hebraica ele disse: bem Hailohinhatá, se tu és o Filho de Deus, Hasler Hatzmecha Lematá Sheharei Ketuv Kimaleakat Yet Sabe Lach Al Kepain e Salneha tem Tiguf Bareven Regaleha, que é justamente isso que nós já lemos em português. Jesus, mais uma vez, se defende, mestre, usando a palavra, né? Ele diz, na tradução aramaica, Tuf Ketiv Delo Tinas Tuf Ketiv Delo Tinas Lemoriou Alohor, que traduzido é: também está escrito, não tentarás o eterno teu Deus. Moriou Alohor, o eterno teu Deus. Na tradução hebraica, Odik Tuf Lo Tinas et Adonai Elohecha, está escrito, não tentarás o eterno teu Deus. Quando Jesus diz está escrito, não tentarás o eterno teu Deus, né? É um ataque. Satanás tinha atacado a alma dele. Ele tentou apanhar o mestre na área da fama. É uma área que permeia intelecto, força, status, reconhecimento e outras coisas que exaltam o ego humano. No primeiro ataque, ele aproveitou-se dos 40 dias de jejum e o desejo por comida. No segundo, até usou a palavra para argumentar. Queria que Jesus provasse para o mundo e o diabo a sua filiação celeste. O diabo, todavia, sabia que Jesus é o Messias. Quando Jesus responde a ele, né? Eu achei isso interessante. Quando Jesus responde, dizendo, não tentarás o eterno teu Deus, ele está dizendo que ele não vai tentar o pai dele. E que Satanás não devia tentar aquele que criou ele, ou seja, Jesus, o nosso mestre. Jesus está dizendo, você está errado em me tentar, né? Satanás não desistiu. Ele disse, não caiu
no prazer nem na fama. Vou tentar no poder. Lembrando que a fama o prazer é um ataque contra o corpo. A fama é contra a alma e o poder é contra o espírito. Então ele tenta atacar o espírito do mestre na área do poder, que é uma área que muitos homens caem. E ele diz, de acordo com a tradução aramaica: Wolen kule lor eter en tepel tesgud li, que traduzido é: todos estes reinos lhe darei se você se prostrar e me adorar. Na tradução aramaica, Brit Hadashah, está escrito: Et koele eten leha intipol al paneha vetistaheveli. O terceiro ataque foi contra o espírito na área do poder. Na era atual, muitos fazem de tudo por poder, e se envolve dinheiro, destaque, cargos, informações e etc. Satanás repete a estratégia do jardim. Ele usa meias verdades, mas a verdade sempre vence e Jesus é a verdade. Olha só o que Jesus respondeu ao nosso inimigo. Na tradução aramaica, Jesus disse: Zelor Satan Ketiv Ged Dal Morio Alohor Teskud Ule Kal Hudawi Tepul. Mais ou menos isso. Que quer dizer: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao eterno teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Na tradução hebraica, Brit Hadashah, Jesus disse: Istalek ha-Satan, Henkatuv, Laradunai Elohecha, Tistaheve, Veoto levador taravot. Olha só, nosso teu Deus adorarás e só a ele servirás. Analisando Gênesis 3, Mateus 4 e Lucas 4, Satanás usou estratégias similares às que usou no jardim para tentar Jesus no deserto. O que podemos observar nas passagens citadas é como o inimigo tenta impedir nossa caminhada rumo à Canaã celestial. Olha só o que ele diz: se você é o Filho de Deus, que no grego pode significar já que você é o Filho de Deus, né? Em bem Elohim atá, na tradução hebraica. Se Filho de Deus você é, literalmente a tradução é essa. É uma conjunção real que indica algo a ser realizado, no caso, transformar pedra em pães. Na tradução hebraica está escrito: Embre ante dialor, se filho é você de Deus, ou se você é filho de Deus, organizando. A conjunção em indica algo que será feito, certo? No grego nós temos ei, uios eitoteu, se filho você é de Deus. O uso condicional da conjunção se é incorreto, ela é de causa. Analisando a gramática e o contexto, não há dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Então é uma coisa que a gente tem certeza que ele é o Filho de Deus. Então Satanás tentou um ataque contra o corpo do mestre, que foi na área do prazer. Jesus venceu. Atacou na área da fama, que é uma área que envolve a alma. Jesus venceu. Atacou na área do poder, que é uma coisa que envolve o espírito. Jesus venceu. E vieram os anjos e o serviu. Por quê? Porque Jesus existiu o diabo e o diabo fugiu. Então é isso aí. Existiu o diabo e ele fugirá depois. Sabemos que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livram. Então ao nosso redor tem anjos, mas ao nosso derredor, depois do nosso redor, tem demônios ansiosos para nos tragar. E se não fora as misericórdias do Senhor e o amor de Deus sobre nós, que seria de nós, não é verdade? Mas louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não venceu só o Satanás, ele venceu o mundo também. O escritor aos Hebreus diz que ele foi experimentado em tudo que um homem é experimentado, para que ele, como sumo sacerdote, possa ajudar aqueles que necessitam do seu perdão e da sua ajuda. Interceder, né?
Então Deus sabe porque você chora. Deus sabe porque você se desespera às vezes. Deus sabe porque às vezes você se sente tão pequeno, e realmente somos pequenos diante do Eterno. Mas Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos. Deus, Ele usa de misericórdia para com aquele que usa de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quem prometeu é fiel. Ele vai nos ajudar. Eu não sei em que você vem sendo tentado, mas o Deus que venceu o inimigo no deserto, Ele está com você para lhe ajudar a vencer toda e qualquer tentação de chegar na cidade celestial, que é o rumo de todos nós, servos do Senhor. Bertrand